Olá, pessoal, tudo bem? Uma senha de 6 milhões de dólares. Eu sou Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todos para receber o conteúdo dos vários programas que o CT Hub produz. Eu falo bastante aqui no programa de ransomware e de senhas, né? São duas realidades que existem no mundo virtual hoje, queira-se ou não. E tem uma notícia dessa semana, muito trágica, infelizmente, para a empresa que foi afetada, de um ransomware que acabou gerando uma crise catastrófica para uma empresa britânica e que foi causada por causa de um descuido com uma senha. Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu recebi esse link, essa informação aqui de um colega meu, então eu agradeço muito a ele por ter fornecido. E está aqui a notícia que ele sugeriu, eu achei bem interessante. Como sempre, eu vou deixar aí, o pessoal da produção vai deixar os links na descrição do vídeo. Então, o primeiro link aqui está da BBC, né, a empresa britânica de televisão e rádio. E também tem o link do Tom's Hardware, que é um site muito interessante, né, de notícias da área eletrônica dos Estados Unidos. Então, é, a notícia, o que ela traz de interessante é que essa empresa lá do Reino Unido, de 158 anos, então uma empresa de logística, né, de caminhões do Reino Unido, infelizmente, essa transportadora aí de 158 anos teve que ir à falência por conta do ransomware que foi exigido para eles de um valor realmente impossível deles atenderem. Então, um valor da ordem de grandeza de 6,7 milhões de dólares. Eles não tinham capacidade de pagar esse ransomware, então realmente essas operações ficaram inviáveis. É realmente um conto de cautela aí para todo mundo que trabalha com computação, com sistemas conectados aí nas empresas conectadas na internet, o risco que tem uma falha desse tipo. Então, o site aqui da BBC, né, eles destacam que acredita-se que uma senha fraca foi o que bastou para que uma gangue de ransomware conseguisse destruir essa empresa aí de 158 anos de idade e colocar 700 pessoas no desemprego. É uma coisa muito triste mesmo por causa disso. A empresa chama KNP, é uma empresa que fica em Northamptonshire, é uma transportadora, como eu falei, né? E, segundo o artigo menciona aqui, é infelizmente pelo menos uma de dezenas de milhares de empresas do Reino Unido que foram sujeitas a ataques cibernéticos nos últimos anos, né? Ele dá algumas empresas aqui, como M&S, a Harrods, que eu já falei aqui no programa deles, né? E sofreram ataques cibernéticos parecidos, né? No caso específico da KNP, dessa transportadora, se acredita que os hackers eles conseguiram invadir, conseguiram ter acesso aos sistemas, os servidores, fazendo teste, supondo a senha, adivinhando a senha de um empregado. Então aqui o ponto-chave é que eles não fizeram muita força bruta, não usaram nada inteligência artificial, nada sofisticado assim, não. A senha do empregado realmente era muito fraca. E existiam outras contramedidas que a empresa não tinha tomado para proteger os seus sistemas. Então, somente com o nome de usuário e com a senha que saiu de um palpite dos hackers, eles conseguiram invadir os servidores e criptografar os dados da empresa e travar, né, e impedir o uso dos sistemas internos. Então, realmente uma coisa assustadora com uma única senha. O diretor da empresa, né, o Paul Albert, ele diz que ele não divulgou a identidade do empregado responsável pelo uso dessa senha fraca, porque ele falou: qual que é a vantagem disso? A energia é morta, e você gostaria que eu divulgasse se fosse o seu caso? Então, realmente ele teve aí uma atitude ética nesse caso. Lógico que é muito triste saber que a empresa que você trabalha, que tem mais de 150 anos de história e que tem mais de 700 empregados, ela vai deixar de existir por conta de um deslize desse. Então fica aí o cuidado para todo mundo com as suas senhas, né?
O KNP, na verdade, significa Knights of Old, que significa os cavaleiros de antigamente. Então, dá a noção aí do quanto eles gostam de história, quanto eles gostam, ou gostavam, né, de toda a história deles. O artigo fala aqui que em 2023 a empresa ela tinha 500 caminhões, então é uma empresa realmente de um tamanho significativo, né, essa empresa aí transportadora. A área de TI dizia que a área de TI tinha é, o compliance em relação às normas aplicáveis para a indústria que eles trabalham, e eles tinham inclusive seguro de cibernético, um seguro cibernético. Então, eles tinham seguro contra esse tipo de ação. Só que qual que é o problema? Os hackers, que são de uma gangue conhecida como Akira, eu creio que eu já falei desse grupo também aqui no programa, eles conseguiram invadir, criptografar os dados, apagar os backups, deixar os servidores todos inutilizados, e aí eles colocaram um valor depois de ter uma negociação com a firma que a seguradora apresentou para fazer essa negociação de 5 milhões de euros, o que equivale a 6,7 milhões de dólares. Aí nem o seguro cobria esse valor, nem a empresa tinha esse montante, então os criminosos simplesmente se recusaram a decriptografar os dados e aí não teve outra ação, não teve outra possibilidade. A empresa faliu por conta desse ataque. Então, assim, os dois artigos eles mencionam, quer dizer, principalmente o artigo da BBC, né, ele está um pouco mais aprofundado, ele menciona vários outros casos, faz entrevista a outras pessoas da área da cibersegurança, mas os dois artigos eles deixam claro assim, o ponto-chave aqui é a questão de higiene cibernética, higiene digital. Então, se você pensar que uma senha fraca, uma senha que alguém pode é, supô-la, pode chutá-la, né, uma senha é fácil de ser gerada, ser suposta por algum invasor, qualquer moleque conseguir invadir esse sistema. Então, realmente é preocupante. Tem medidas que todos nós a gente deve conhecer e deveria utilizar no cotidiano que tem a ver com essa higiene cibernética. Então, aqui no caso, como responsabilidade própria, todo mundo deveria utilizar senhas fortes. Então, evitar senhas que sejam palavras muito simples, que tenham a ver com o seu próprio nome, nome da sua esposa, do seu esposo, da sua família de um modo geral, seus filhos, nome de animal de estimação. Essas senhas são muito fracas. Nunca colocar seu nome mais a sua data de nascimento ou seu ano de nascimento é muito fácil, porque bancos de dados pessoais que vaze e os criminosos têm acesso às informações, eles vão conseguir fazer um software de força bruta acabar aparecendo a sua senha. Então, crie senhas, uma sugestão que os especialistas dão, concatenando palavras que existem, mas que elas não são geralmente contextualizadas junto. Então, você coloca várias palavras que não têm nada a ver com uma com a outra. Então, por exemplo, cadeia, fome, azul, 17. Um número no final, uma exclamação. Então é bom também, os sites geralmente sugerem isso, você combinar acentuação, maiúsculas e minúsculas, pontuação. Isso ajuda, e algarismos, né, ajuda a deixar a sua a senha mais forte. Mas, em último caso, não é a senha que vai deixar um sistema forte. Então a gente já tem bastante exemplos aqui que eu mencionei no programa de sistemas que eles ficam tanto mais fortes quanto além da senha, os administradores de TI incluem outros recursos de autenticação múltipla. Então, utilizar um token gerado no smartphone, utilizar algum outro tipo de recurso, como biometria, em alguns casos, dependendo do nível de segurança que se quer no sistema, né, para evitar que seja só a senha. Só a senha, às vezes, por mais forte que ela seja, ela pode vazar ou ela pode ser, como nesse caso aqui que a gente viu, uma senha que pode ser criada a partir de interações dentro de um programa de força bruta, ou até mesmo, infelizmente, uma senha que possa ser intuída por um criminoso. O criminoso ele teve um palpite e acertou a senha que era fraca desse funcionário da empresa. Então, fica aí os avisos para todo mundo, né?
Vamos tentar manter as nossas senhas seguras, também evitar utilizar a mesma senha em muitos sistemas diferentes, né? Tem gerenciadores de senha hoje em dia que a gente pode utilizar para evitar esse tipo de coisa e tentar se manter em segurança. Esse era o comentário de hoje. Obrigado por ter assistido. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.